Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Depois a gente volta para continuar. Se puder deixar fixo aqui para frente o ventilador, vai ser bênção. Aleluia. Sabe por que eu estou cantando isso, amados? Que essa semana, pensa numa semana difícil. Pensa numa semana que, se você fosse olhar para o dia a dia, para as condições naturais, não teria ânimo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pelo próprio Deus, que Ele investe na nossa vida e traz o impossível como possível para mim e para você. A nossa impossibilidade humana não afeta a possibilidade divina. Deus pode, você pode dizer isso? Deus pode nos fazer superabundar. Aleluia! É possível ao que crê. Diga, está aqui alguém que crê? Não, agora fala para você mesmo acreditar. Diga, está aqui alguém que crê. Amados, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Não é assim que a palavra diz? Se creres, verás a glória de Deus. Amados, a vida na carreira cristã, ela é galgada de fé em fé, de glória em glória. Amém? De condição, de uma mudança de vida, de uma realidade espiritual, que antes eram destinados à perdição, e hoje somos filhos e filhas de Deus. Não somos mais escravos do medo. Não somos mais presos a uma situação que antes nos acusava, mas Deus é aquele que nos justifica. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa força. E eu quero te animar nessa semana. Começou um novo tempo de Deus. Você nunca viveu o hoje. Amém? Todos os dias Deus prepara diante de nós o melhor e o novo. Agora, ou eu entro acreditando que Ele vai me suprir em todas as áreas, eu entro duvidando dessa suficiência de Deus. Mas Deus é suficiente. Deus, Ele é amplamente suficiente. O apóstolo Paulo, ele foi o escritor de no mínimo 13 cartas no Novo Testamento. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ensinou a visão para a igreja, o ensinamento pastoral, a conduta da igreja é baseada nos ensinamentos do apóstolo Paulo, que ele diz em 1 Coríntios que recebeu do próprio Jesus, Jesus ressurreto, a quem ele se encontrou e teve a visão aberta e viu o Senhor, e o Senhor o instruiu para viver as regras da igreja. Ele diz, amados, essa leve e momentânea tribulação passa. Essas coisas que acontecem no nosso dia a dia passam, tem fase. Quem lembra que há pouco tempo, há quase 2 anos atrás, estávamos todos fadados a estar presos. Lockdown, fechamento, ou toma vacina ou morre, ou todo mundo vai morrer, uma perspectiva de morte grande no ar. Quem sabe disso? Todo mundo viveu isso. Mas, amados, até aqui Deus te sustentou em vida. Até aqui a fidelidade do Senhor te protegeu, a boa mão do Senhor esteve sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, e você está aí bem, contando vitória. E eu creio, amados, está chegando o tempo da gente se livrar dessas máscaras. Por quê? Porque todo mundo já está tomando sua vacina, com bom senso, com cuidado, tomando suas providências, mas, amados, Deus é aquele que te guarda com saúde. Você acredita nisso? Abre aí tua Bíblia em Salmos. Antes da gente abrir em Salmos, abre aí em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Eram os anjos anunciando que Isabel estava para ter um filho. Amém? E depois do anúncio, Isabel, ela louva ao Senhor. E no final desse capítulo 1, no versículo 37, a palavra de Deus diz assim: porque para Deus nada é impossível. Tem versões que diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Cabe aqui uma pergunta maravilhosa. Quem já recebeu ou foi alvo de promessa de Deus aqui? Que você percebeu, não, Deus falou comigo, hoje eu estava lendo a Bíblia, e isso saltou para dentro de mim, e isso foi para mim. Promessa de Deus para você. Não vai faltar, não vai falhar. Antes vai acontecer conforme Ele disse na sua vida. Amém?
Se prepara, porque o novo do Senhor, todos os dias, é possível de acontecer na tua vida. Aleluia, Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de providência, Deus de já, Deus de respostas. O mal é que às vezes a gente é guiado pelo que vê, pelo que sente, e esquece de olhar que a verdade está acima das circunstâncias. Alguém já cantou e já escreveu poemas sobre isso, que mesmo num dia nublado, numa tempestade, dia escuro, o sol está lá em cima. Acima das nuvens o sol está brilhando. Acima da tempestade foi onde Deus nos colocou com asas de águia. Ele renova as nossas forças, Ele nos anima e Ele nos lembra pela sua palavra que para Ele não haverá nenhum impossível para cada uma das suas promessas. Isso me anima a acordar amanhã e saber que o novo do Senhor está proposto. Que não há mais um dia, mas é o dia que o Senhor fez para que eu me alegrasse nele. É muito bom e é muito diferente você olhar para um evangelho dessa forma. Quem sabe que o evangelho aqui é boa notícia? Que é boa nova de Deus para com o homem. Jesus não veio instituir o cristianismo. Jesus não veio inventar uma nova religião. De fato, a religião é uma forma de métodos, de formas de você se achegar a Deus. E eu não estou sendo ofensivo aqui. Por metodologia, o homem chegar a Deus. Mas, amados, Cristo veio mostrar que a religião não liga o homem a Deus, mas que Deus quis ligar-se ao homem por meio dele mesmo. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, é o versículo mundial para a evangelização, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Você creu? Você recebeu o Senhor como Senhor Salvador da sua vida? Como suficiente e amplamente capaz de mudar a história da sua vida? Sim ou não? Se você fez isso, se prepara para o novo de Deus. Se prepara para as coisas novas. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, e a gente já declarou aqui que estamos em Cristo, sim ou não? Se eu e você estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram. Aquilo que te prendia não te prende mais. Aquilo que te amarrava como que um esforço incrível, sobre-humano para conseguir um resultado, não é mais para você. O resultado é possível em Deus, porque Deus já fez isso para você. Tem uma versão da Bíblia de Jerusalém que diz que nesse mesmo versículo, uma realidade nova foi feita. Antes uma realidade de fracasso, antes uma realidade que te prendia para trás, que trazia pesos e você não conseguia mais olhar para Deus com dignidade, de dizer: Deus, olha, eu te recebi, eu pedi perdão dos meus pecados, e hoje de manhã, Lisângela pregando, ela ensinou muito bem, porque não tem ninguém que seja santificado sem antes reconhecer que era pecador. Amém? Isso é uma revelação maravilhosa. Para eu aceitar a santificação por meio de Cristo, primeiro eu tenho que entender que eu era pecador, inimigo de Deus, distanciado da vida de Deus, alheio à vida de Deus e totalmente contrário à natureza divina. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que se ofereceu por nós e tomou o nosso lugar. No lugar do pecado Ele colocou a justiça, no lugar da condenação Ele colocou salvação, redenção e remissão dos pecados. E quando alguém está em Cristo, a realidade espiritual é: você não precisa mais ter vergonha de falar com Deus, você não precisa ter vergonha do seu destino em Deus, você não precisa se esconder como agente secreto do reino de Deus aqui na terra. Muito pelo contrário, você foi colocado para estar em cima e não embaixo, como cabeça e não como cauda. Deus te fez para ser mais que vencedor. Isso é boa notícia. Isso é o evangelho que traz a paz. Porque aí fora tem muita gente para apontar: ah, fulano nasceu naquela casa, pode haver alguma coisa boa de Vitória? Disseram isso de Jesus, porque ele era de Nazaré. Pode haver alguma coisa boa de Nazaré? Sim, nasceu o Salvador da humanidade. E em Vitória nasceu quem? Você pode dizer seu nome? Diga: eu nasci em Vitória para fazer a diferença, para mudar a história dessa cidade. Diga: eu não sou mais um na multidão, eu tenho um legado para deixar. Por quê? Porque você é luz e você é sal.
porque você foi chamado para brilhar no meio de uma geração que está em meio às trevas, para ser o melhor da turma também, mas não para expor isso, mas para que você seja aquele que vai chamar as pessoas para Deus, através do exemplo da sua vida. Sabe por que Deus quer que você dê certo? Porque Ele quer muitas pessoas se chegando a Ele com alegria, sabendo que não é Ele que pune as pessoas com dores, com pesares, mas é Ele que tira a pessoa do laço da condenação e coloca no lugar de alegria perfeita. Sabe, Jesus disse que no mundo haveria aflições. Quem concorda que existem aflições no mundo? A gente está vivendo ainda esse tempo de pandemia, é uma aflição, é uma coisa que traz tristeza. Quantas pessoas perderam parentes, quantas pessoas perderam entes queridos e não queriam perder, e é justo, estão até enlutadas ainda, mas deixa eu dizer para você, há uma esperança para aqueles que dormiram no Senhor, aleluia, eles já descansaram das suas obras, mas deixa eu dizer para você, eu e você estamos guardados quando cremos no Senhor, quando estamos aliançados com Deus, no contexto de, Ele é o Deus do impossível. Eu entrei nessa situação de bronca, talvez por uma falta de direção, ou por causa de circunstâncias contrárias que sempre vêm. O dia da enchente enche a cidade, enche a casa do crente e é do não crente, sim ou não? Mas a diferença é, eu entro em desespero ou sei que Deus me coloca em paz? Essa é a diferença entre aquele que não acredita em Deus e aquele que acredita em Deus. Tem uma diferença, e é gritante. As pessoas se desesperam até na perda de um ente querido, mas aquele que é crente, ele sabe que não é ele que vai voltar, é você que vai se encontrar com ele nos ares, juntamente com Cristo. Principalmente se ele dormiu com o Senhor, fique em paz, porque Deus não trouxe para que a gente no meio das aflições saiamos simplesmente ilesos. As aflições trouxeram para nós experiências. Sim ou não? Pergunta para você mesmo, aquilo que você viveu, se você vivenciar hoje novamente, você vai ser mais desenrolado ou não para fazer isso? Você consegue resolver mais fácil ou não? Porque você agora sabe onde estão os caminhos. Amém? Deus não veio trazer a ausência de guerras para os crentes e deixar o povo no mundo só nas batalhas da vida. Muito pelo contrário, Ele veio trazer paz em meio às guerras. Cristo em nós é a paz do Senhor, é a paz de Deus através de nós, fluindo em meio a situações desesperadoras. Deus é aquele que traz luz ao teu entendimento, para você ser lúcido, para tomar decisões acertadas e assertivas, e as pessoas vão olhar e ver a sua paz no meio de uma situação como essa, e vão olhar para você e vão desejar isso que você tem. Sabe o que você vai fazer? É mais uma oportunidade de você trazer pessoas para Cristo, através da paz que Deus colocou para você. Aleluia, não haverá impossíveis para aqueles que creem no Senhor. Aleluia. Lucas, o Evangelho de Lucas ainda, capítulo 18. Vamos corroborar, né, com essa mesma afirmação. Lucas 18, versículo 27. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que é a verdade e não muda. Tu a estabelecesses para sempre, e Tu és fiel. Tu és fiel. Aleluia. Lucas 18, 27 diz... Vamos pegar um pouco do contexto. Jesus estava falando, a partir do versículo 18, conversando com um jovem rico, e ele dá uma afirmação de que ele não deveria juntar tesouros para si aqui na terra, mas tesouros nos céus, tesouros duráveis ou bens espirituais. Era essa a realidade que Jesus estava ensinando, uma visão do natural. Mas só que esse homem diz que diante da lei ele observava tudo desde muito novo, e ele se entristece porque Jesus disse, olha, só te falta uma coisa, vende tudo que tu tens e me segue. E ele, por ter muitos bens, ele decide se entristecer e seguir os seus bens e não seguir o dono da vida. Deus não queria tirar os bens dele, mas Deus queria tirar a suficiência que ele tinha nesses bens, para ter a suficiência em Deus.
Era essa a troca que Deus estava querendo, através de Jesus, ensinar para esse jovem. O suporte da vida dele não seria as riquezas, seria o Deus que supre em todas as áreas. Você entende essa diferença? E ele entendeu que vendendo tudo, ele perderia o suporte financeiro dele, o suporte da vida dele. Mas Deus estava dando algo eterno, algo durável a ele, que seria mais durável do que o ouro e a prata, que a Bíblia diz que enferruja e que o ladrão rouba. Amém? E no contexto, no final, alguém pergunta para Jesus, no versículo 26, e diz, e os que ouviram isso disseram, logo quem pode salvar-se? Se Jesus disse que era difícil um homem com bens ser salvo. E eles disseram, logo se a pessoa que está bem de vida não se salva, e eu que estou na dificuldade. Está difícil, hein, Jesus? Aí Jesus diz, as coisas que são impossíveis aos homens, você pode ler aí, são o quê? São possíveis para quem? Amém. Nessa nova realidade que você está vivendo, está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está habitando em você? Quem habita em você? Diga, Deus, por meio de Jesus, Ele faz habitação na minha vida. Por meio da confissão de fé, quando você levantou suas mãos, ou se ajoelhou diante de um altar de Deus, e entregou a sua vida a Jesus, uma obra do Espírito Santo, o maior milagre que pode acontecer na vida humana, a transformação do teu destino de inferno para céu, de condenado para justificado aconteceu. A obra do Espírito Santo no teu homem interior, reconstruindo você de dentro para fora, te fez aperfeiçoado em Deus, e te faz agora ter a mente de Cristo. Você é agora a habitação dele. E o impossível é para quem? É possível para quem? Para Deus. E Deus está onde agora? Diga, dentro de mim. Diga, Deus mora em mim. Eu sou casa de Deus, eu sou morada de Deus, eu sou templo do Espírito Santo. Isso quer dizer que se era impossível para o homem fracassado no pecado, e agora uma realidade nova foi feita, Deus habitando em você, o impossível é um lanche para você. Eu vou dizer isso de novo, o impossível talvez esteja na sua mente, mas no teu espírito, Deus que habita em você, é capaz de te levar muito mais além. Você crê nisso? Dá glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, isso é uma palavra motivacional, amado, eu não estou aqui para te derrubar, eu estou para mostrar que Deus em você pode muito. O negócio é que às vezes a gente olha para a nossa mente e diz, isso não era para mim. Eu não nasci numa família adequada para esses bens todos. Eu não tinha uma herança tão grande. Ei, eu vou orar por você como Paulo orou por todos os santos. Eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que você veja juntamente com todos os santos a riqueza da sua herança, a grandiosidade do seu chamamento, o poder de Deus que flui em você, sobre você e através de você, para mudar a história da sua casa, da sua família. Sabe aquela situação na velha aliança que tinha maldição hereditária? E Ezequiel diz que o pecado dos pais será castigado ou cobrado nos filhos, até a 4ª geração, porque Deus não tem o culpado por inocente. É Bíblia. É verdade, Deus é realmente assim com relação ao pecado. Mas olha o que ele fez, ele pegou essa condenação hereditária e colocou em Cristo também. E Cristo já levou sobre si a condenação do culpado que Deus não tem por inocente. Foi naquele momento que ele disse, Eli, Eli, por que você me abandonou? Ou Deus meu, por que me abandonaste? Foi a primeira vez na vida de Jesus que ele foi afastado da comunhão com o Pai. Porque ele recebeu todo tipo de pecado. Meu e seu. O preço já foi pago. Você pode dizer isso? Diga, o preço já foi pago. Dívida cancelada. Jesus já levou sobre si. Eu não preciso ter na minha vida absolutamente nada que me atrase, que me prenda,
Porque eu sou livre. Aleluia. Ah, prove isso, pastor. Vamos lá. Efésios. Livro de Efésios, capítulo 5. Vamos seguir o que o Espírito está dizendo para mim e para você. Glória a Deus. Aleluia. Não, vamos ler antes Gálatas, depois a gente vai ver Efésios. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluia. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. E o contexto de servidão é debaixo do jugo do pecado. Oh, eu sou um pecador miserável. Ei, se Jesus já levou, por que você é um pecador miserável? Ei, se Jesus já se justificou, por que você se acha sujo, perdão pelo trava-língua. Quase que eu falo em chinês agora. Sujo. Deus te limpou. Deus te lavou, Deus te justificou, Deus te colocou vestes de justiça, Deus te colocou uma aliança nova no teu dedo, dizendo que a aliança que Ele tem com você é eterna, é perfeita, é completa, é excelente. Aleluia. Aleluia. Não se ponha debaixo de jugo, nem que o diabo invente algo sobre você. Quando ele começar a falar do teu passado, ele é especialista nisso. Ele gosta de trazer e passar em rosto as nossas falhas. Às vezes parece um pensamento nosso. Quem já se pegou pensando assim: rapaz, eu estava naquele tempo ali, eu fazia isso. Rapaz, eu não merecia não. Seja bem-vindo ao clube. Ninguém aqui merecia. Ninguém aqui era perfeito o suficiente para Deus amar mais e vir salvar somente a Ele. Não, Deus amou toda a humanidade, inclusive a pessoa mais cruel que você conheça. O negócio é, ele precisa receber a justificação que foi dada. Eu quero te dar uma notícia, se você não sabia, eu quero te alertar sobre isso. Deus não está procurando mais pessoas que queiram só se justificar do pecado. Deus não está procurando adoração no meio dos homens que seja mais perfeita do que a adoração que há no céu. Sabe, no céu não tem desafinação, não tem nota errada quando o músico toca meio displicente, não tem meia boca na adoração dos anjos que estão nos céus. Ela é perfeita, ela é excelente, mas nenhum desses anjos perfeitos, sem pecados, sintonizados com toda a harmonia e perfeição, conhecem cantar o cântico dos redimidos. E você conhece. E esse som sobe do teu coração, de um coração grato, sobe para o altar de Deus e chega nas narinas dele como um aroma agradável. Sabe como? Quando você reconhece, de fato, não sendo mais aquele, pecador, me perdoe, Jesus, que eu sou pecador. Se você pecou, peça perdão. Mas a Bíblia diz que se teu coração te condena ainda, como o diabo gosta de levar como um pensamento seu, maior é Deus para te perdoar de toda injustiça, para te purificar e tornar-te novamente zerado diante dele. A adoração dos redimidos soa diferente. Você vai ler isso lá em Apocalipse. Você vai ver que antes havia anjos cantando santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas depois chega um povo cantando também, digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor. Por quê? Porque ele comprou para si povos de todas as línguas, tribos e nações, pessoas, pequenos, grandes. Esse é o cântico dos redimidos, que reconhecem que sua suficiência não era na sua força, mas no que Jesus fez. Não é no que você pode fazer, é o que Deus quer fazer por meio de você, se você se deixar levar. Ah, pastor, essa igreja quer fazer uma lavagem cerebral? Sim, quer.
Vou logo te avisando. Se você entrou aqui, a gente vai fazer uma lavagem cerebral em você, com a palavra. Porque Jesus, uma vez lavando os pés dos discípulos, ensinando sobre o serviço, sobre aquele que vai ser maior no reino de Deus, é aquele que serve, ele estava lavando os pés. Aí Pedro diz, não, Senhor, isso é posição do servo mais baixo, por que você vai fazer isso? Ele diz, Pedro, se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que é que Pedro diz? Senhor, não só os pés, mas as mãos, a cabeça, dá logo um banho geral. E Jesus diz assim, olha, você não precisa se lavar todo dessa forma, porque você já está limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Sabe por que você vem para a igreja faz uma lavagem cerebral? Porque quando se lê a Bíblia, é a água do Espírito lavando a tua mentalidade, trazendo uma mentalidade renovada para você pensar como Deus fez você pensar. Quem acredita que a palavra de Deus escrita hoje é o pensamento de Deus? Você crê que a palavra de Deus é verdade? Jesus já falou isso em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, ele orando por mim e por você, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você acredita nisso? E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz que nós devemos nos apresentar a Deus, no versículo 2, como sacrifício vivo, santo, agradável, que é o nosso culto do entendimento, com racionalidade, mas também é um culto espiritual. O que é que eu faço com isso? Me apresentando a Ele, eu começo a conhecer a vontade dEle, eu começo a me envolver com o que Ele pensa, com o que Ele gosta, com o que Ele quer, aí eu vou começar a experimentar fases da vontade de Deus. A boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Mas ele segue, no versículo seguinte, no versículo 3, ele diz, ninguém pense de si mesmo além da medida de fé que Deus colocou em você. Sabe, eu quero te esticar para você vir para o meu nível de fé, a ponto de você andar não como um cego, acreditando em tudo só porque um homem falou. Não, eu quero te chamar para cima da palavra, para que você fique baseado na palavra de Deus. O que a Bíblia diz é o que é a verdade. O que se afirma da palavra é aquilo que você deve reter. Fique baseado na palavra, esse é o nosso rochedo, essa é a nossa segurança. Mas essa palavra diz que tudo é possível. Amanhã você vai pensar diferente. Começou hoje uma mudança de fase na tua mentalidade. Você não pensa mais como uma velha aliança. Você pensa em Cristo já fez, e eu entro pelo gozo do Senhor. Porque Ele se apraz em mim, ou Ele tem prazer na minha vida. Você sabia que Deus se alegra com você? Você sabia que Deus tem prazer na sua vida? Você sabia que Deus tem prazer que você dê certo? Porque você, como criação de Deus, você foi feito à imagem e semelhança dEle. Se você dá certo, as outras pessoas vão ver que um crente dando certo, é possível que qualquer um que creia nele dê certo. Eu pensei que você ia ficar mais feliz por isso. Eu vou dizer de novo, você consegue dar certo, porque você é imagem e semelhança de Deus, e Deus nunca perdeu nenhuma das suas batalhas. Deus nunca foi resolver algo e voltou de mãos vazias. Você consegue. Você é forte. Você é 1000 vezes maior por dentro do que por fora. O diabo tem que olhar para você, olhando assim, de baixo para cima, porque para ele você é um gigante. Ele está debaixo dos seus pés. Aleluia! Porque Deus assim o fez. Mas se as circunstâncias que chegam e as batalhas que chegam, não se preocupa, você não vai morrer, você vai sair com experiência, que Deus está te levando para esse lugar, para você acreditar que Ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Você que está em casa, saiba disso, Deus vai fazer a mudança na sua vida. O impossível é possível para mim e você, quando cremos no Senhor. Sabe, tem empreendedores aqui, cadê os empreendedores dessa igreja? Amados, se prepara, Deus quer que você avance, Deus quer que você cresça, Deus quer que você seja uma árvore frondosa e frutífera. Sabe por quê? Tem gente com fome e com sede, e você vai alimentar. Tem muita gente aí pagando caro numa sessão de um coach,
te motivando para fazer aquilo que a Bíblia diz para você fazer. Amado, lê a Bíblia e pratica, porque aquele que pratica a Bíblia é semelhante a uma árvore frondosa do lado do leito do rio. Não vai faltar suprimento, não vai faltar fruto. Você vai viver aquilo que Deus chamou você para viver. Oh, aleluia. Deus ainda é aquele Deus que vai adiante de nós, abrindo os caminhos, desembaraçando as armadilhas, tirando de frente de nós os adversários e trazendo para nós coisas que precisamos. Mas antes de entrarmos no melhor de Deus, Deus vai tratar com o nosso caráter, Deus vai tratar com a nossa mente, vai tratar com a nossa alma e nos alinhar, porque não vai entrar no melhor de Deus quem tem pensamento de escravo. Só entra no reino como filho, só entra como herdeiro aquele que é da herança mesmo, faz parte da família. Quem faz parte da família de Deus aqui? Aleluia! Aleluia! Se você se diz filho e filha de Deus, se prepara não para entrar como um arrogante nas coisas, mas saiba, você tem um rei dentro de você. Já viu aquela expressão? Parece que tem um rei na barriga. Não, não parece não. Você tem um rei dentro de você. Deus se fez reino e sacerdote. Deus se fez nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Para quê? Para você demonstrar as virtudes. E o contexto de virtude, ela abre para dois exemplos. Virtude moral, com caráter. O homem que fala o que fala, acontece de verdade. Se ele diz não, é não. Se ele diz sim, é sim. Se ele diz que vai pagar, ele paga. Se ele diz que está devendo, vai pagar, ele paga mesmo. E não fica devendo, não tem nome sujo, não tem nada nas costas que possa acusá-lo. Crente é assim. A palavra do crente, quando é sim, é sim, quando é não, é não. O crente, quando entra no negócio, mesmo que ele sofra o dano, ele não leva o nome para escândalos. Aleluia, empreendedores do reino de Deus. Deus quer falar com você. Ajuste suas contas. Ajuste sua vida financeira. Ajuste seus princípios com a palavra. Porque você vai ver que quando você se alinha à lei, não vai ter ninguém te acusando. Ah, mas ele está botando imposto muito alto. Fica tranquilo, o Deus que justifica vai fazer você dobrar a sua renda. Eu vou dizer isso de novo. Se Deus mandou você andar certo, Ele não sabia que ia ter impostos? Ele não sabia que as coisas aumentariam? No mundo tereis aflições. Jesus está dizendo isso há muito tempo. Mas se desespere, né? Não? Ande desesperado como quem não tem dono. E agora? Ai, o que será de mim? Não, tenha bom ânimo. Respira de novo. Porque o Senhor te deu um fôlego de vida. Ele te deu força para você adquirir riquezas. Você não vai sair perdendo. Com Deus não se perde. Sempre se ganha. Aleluia. Aleluia. Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele habita em você. Aleluia. Não há ferrolho nem trancas que Deus não consiga quebrar. Certa vez Pedro estava preso, né? Guardado lá no canto, no último espaço da prisão. Guardas dentro, fora e nos portões. O anjo do Senhor foi enviado, entrou lá e olha como Pedro estava preocupado. Tirou até a roupa para dormir na prisão. Estava dormindo desvestido, desprovido de roupa, literalmente para descansar no calor do calabouço. E ele pensa que é um sonho. O anjo fala para ele: ei Pedro, ora, se veste, vamos embora. E ele vai, acho que Deus deu o primeiro projeto da porta eletrônica, né? A porta se abrindo, sem sensor de presença. E os guardas estavam lá e não viram isso. Pedro pensou que aquilo era um sonho, uma visão aberta do que Deus faria, mas Deus já estava fazendo. E um povo estava orando por ele, num momento de oração unânime. Olha o efeito da oração do justo aí. Deus ouve, Deus responde, e Deus entra literalmente com uma providência. Pedro sai na rua, quando ele se vê na rua, que ele dá por si que realmente estava acontecendo. Ele estava livre. Glória a Deus, Espírito Santo.
Se prepara para você começar a se ver livre de algumas situações que você pensava que não estava. O anjo do Senhor já está lutando a teu favor. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, que servem aqueles que herdam as promessas. Você lembra que você começou dizendo que tem promessa de Deus? Você recebeu essa promessa? Se prepara, porque tem anjos ao teu lado, para favorecer o serviço que você faz. Vai te ajudar nessa caminhada, vai te ajudar a enfrentar situações que você nem sabia que estava passando. Deus é Deus de livramentos. Tem livramentos que você vê. Por exemplo, você estava atravessando uma avenida e você viu que o sinal abriu, você ia passar e alguém queimou aquele sinal e quase te pega. E você diz, graças a Deus, não me acertou. E aqueles que você não sabia que alguém queria te empurrar, que você nem sabia que tinha uma cova preparada para você e Deus te livrou dela. Quer ver esse exemplo? Vamos pegar esse exemplo da pandemia. Teve especialistas dizendo, vai morrer milhões no Brasil. E a gente viu em alguns documentários, né, o repórter passando, covas abertas, prefeitos esperando que os seus contribuintes morressem, né? Está entendendo como o coração do homem não crente é perverso? Está entendendo como o sistema do mundo é mau? Mas Deus fechou diante deles a tua cova. Todo tempo Ele é bom. Chovendo ou fazendo sol, Deus é bom. Um furacão na cidade, você protegido. A agonia, pessoas desesperadas e você com o shalom de Deus. Sentado em casa esperando a chuva passar, porque na enchente Deus te dá o barco. E amados, eu sei, eu vi isso, a gente aqui na igreja estava passando no tempo de aniversário depois e passou um tempo fechado. Pessoas que estavam desesperadas porque perdeu o emprego, começaram a vender máscara. E tiveram sua renda dobrada. Pessoas que não tinham um rendimento nenhum, né, Rodrigo? Chegou, no meio da pandemia, arrumar emprego. Só poderia ter sido Deus. É ou não é, Rodrigo? E Alda fez questão de testemunhar. Amados, isso é bom, sabe por quê? Porque isso levanta a fé da gente. A gente olha para a palavra e às vezes pensa assim, Deus só age na vida do irmão, não quero mais não, né? Alda está compadecida. Oh, amado, fica tranquilo, Deus não faz acepção de pessoas. Sabe por que você não celebrou agora? Porque você ainda está preso a uma situação de merecimento. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus abençoa Rodrigo e Alda, abençoa a tua vida também. Vai chegar, está chegando. Tem gente que diz, cara, faz mais um esforço. Porque talvez já esteja aqui dobrando a esquina e você vai chegar lá. Quantas pessoas a gente viu? Eu creio que um dia a gente vai trazer essas imagens sobre perspectivas. E mostrar para você. Tem gente que está pensando que está puxando uma árvore enorme e uma cenoura bem pequenininha por causa da folha, né? Já viu essa imagem? Um agricultor puxando uma folha enorme, achando que sua cenoura era enorme, mas era uma cenoura pequena. Enquanto o outro, ele ia sorrindo do outro, porque a folha era pequena, mas embaixo estava uma cenoura monstruosa. Por isso que ele não conseguia arrancar. A perspectiva é, o que é que você está crendo que Deus fez por você? O que é que você acha que Deus alcançou para você? Você acha que Deus ia pensar pequeno sobre você? Você acha que Deus não ia olhar para a tua vida e não ia melhorar ela? Você acha que Deus não queria você próspero, abençoado, saudável, andando com saúde divina, proteção divina, para que as pessoas desejassem a glória dele que tem em você? Você acha isso mesmo? Não, amados, Deus nos vestiu com vestes de justiça, vestes de louvor, para chamar a atenção mesmo. Você vai ser conhecido pelo Deus que você segue e que serve de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você é e que você tem, você servindo a Deus, você vai ver as coisas aumentarem e crescerem de uma forma exponencial. Do jeito que essa pandemia está indo embora, nada debaixo do céu permanece para sempre, só a palavra de Deus.
Essas coisas estão passando. Se prepara para um tempo de prosperidade e abundância na tua vida. Se prepara para avanço nas coisas que você está fazendo. Porque Deus vai abrir diante de você portas que ninguém antes via. E só você, por ser filho, vai chegar para você. Deus é Deus de oportunidades. Sim ou não? Tem um amado ali que ele trabalha na Honda. Levanta a mão a mim, amado. E ele é pé quente. O homem é pé quente. E ele já trouxe o filho, a nora e os netinhos, né? Bênção de Deus, rapaz. Como eu fiquei feliz e honrado. Vocês muito honram a minha vida. Ah, mas é porque eu talvez não estava pensando em outro lugar. Não, amados. Foi o Espírito Santo que trouxe vocês para me alegrar. Você sabia que Deus realiza o desejo do coração? Eu tenho orado durante os dias aqui para que pessoas passem por essa porta e desejem estar aqui. Sintam-se muito bem-vindos. Mas eu sei que Deus tem um projeto na vida da sua família, viu? Se prepare para aquilo que você fazia e já sabe que faz com excelência. Ser melhorado. Resultados melhores. Porque Deus, quando entra na história de um homem, é para mudar para melhor. E sua família vai ser abençoada por isso. Porque o Senhor está sendo aquele que traz encaminhamento. Eu amo essa história aqui, em Vitória eu vi muito isso. Os pais que encaminham já os filhos para a sua profissão, para as suas coisas, e às vezes os filhos mesmos adotam a profissão dos pais. Mas amados, muito obrigado por você ter vindo, filhão. Deus te honra com isso aí. Continua com a palavra de Deus como você colocou aqui, ó, no teu peito. Guardado como sendo o maior tesouro da tua vida. Guia tua esposa e teus filhos no temor do Senhor. E você vai ver o seu pai com um sorriso de orelha a orelha. Principalmente o natural. Porque Deus está se agradando da sua vida. Deus é Deus fiel. Deus é Deus fiel. Sabe, essas tuas crianças são lindas fisicamente. Mas Deus quer também fazê-las brilhar como você mesmo está levando no temor do Senhor. Brilhar cada vez mais. Sua família é uma bênção. Sua casa é abençoada por um pai que deseja acrescentar mais e mais para a sua vida. Muito obrigado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que sejam exatamente todos os dias na vida de vocês favor e graça, portas abertas, avanço, rompimento e facilidade da parte de Deus. Amém? Ah, pastor, o senhor só falou deles. A gente está numa igreja de crente ou não? Quando Deus fala algo, o crente pega. Eu me lembro de alguns tempos atrás, o pastor Humberto pregando lambano, né? Lambano é literalmente a mão que se levanta para pegar para si. E lambano também traz essa história da violência, né? O reino de Deus é tomado à força. Ou seja, eu creio e pego. Eu creio e pego. É para mim. Eu não lanço mais, isso aqui é para fulano. Para fulano, porque fulano tem aquela possibilidade lá, é para ele. Mas para mim, só isso aqui. Não, amados. Se você é crente, tudo que é de Deus você recebe. Aleluia. Cadê meu tempo? Acabou, foi? Foi Manu que zerou meu tempo aqui. Ou ela nem colocou. Então estou livre e solto. Até meia-noite, estamos aqui. Não, amados, não é isso não. Quem entendeu aqui que você crendo em Deus, o impossível é lanche? Gigantes que aparecerem, você vai comer eles como pão. Situações contrárias que se levantarem contra você, Deus é poderoso para fazer você resistir a toda a situação. Mas eu estou cansado, mas eu estou fadigado. Ei, Jesus disse, aquele que está cansado e fadigado, venha para Ele, não se afaste dEle, venha para Ele, porque Ele vai nos aliviar. Renove suas forças no Senhor. Renove suas forças no Senhor. Esse é tempo de você pegar um novo ânimo. Uma nova fase começou nessa igreja. Uma nova fase começou na sua vida. Esse é um novo mês. O mês que passou não vai mais trazer resultados para isso. Agora, no reino do Espírito tem muito isso. O que eu planto ontem é o que eu como hoje. O que eu falei ontem é o que eu estou vivendo hoje. Então você que é crente, começa a declarar as melhores coisas para você a partir de hoje, para o amanhã. Você já deu certo. Oh, aleluia.
A Bíblia diz que Deus, por meio da sua própria força, Ele nos pega como flechas na sua aljava, e Ele tem marcado um alvo. E eu acredito que isso seja o propósito de Deus para a vida de cada um. E você vai acertar esse alvo. Você que está em Deus, e você que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deixa eu dizer para você, você tem um destino e tem um propósito para viver aqui na terra. Corre logo e se aliancia com esse Deus que acerta os alvos, para que você seja bem sucedido e tudo vá bem na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu creio que era isso que Deus queria falar comigo e com você. Te motivar para que esse dia de hoje seja lembrado para você como o primeiro dia da semana. Eu amo as primícias da parte de Deus que Deus levanta para mim e para você. Todo primeiro dia da semana, amados, lembra que é uma possibilidade de você lançar sementes para o Espírito, e no reino do Espírito, para você alcançar aquilo que você deseja no meio da semana. A segunda-feira não é um dia ruim. A segunda-feira é um dia que o Senhor fez para você também labutar, mas ser próspero. Aleluia. Vou até guardar a Bíblia para mostrar que eu estou terminando. Aleluia. Quem acredita que Deus promove vida aqui? Eu tenho uma impressão no meu coração. Uma impressão. Promoções estão chegando. Amém. Promoções para a sua vida. Aleluia. É uma impressão no meu coração. Se prepara que homens que antes não notavam vão se lembrar do teu nome. Cadê Diane, aquela do seguro? Eu quero renovar o seguro para algo melhor. Cadê aquele menino que ele presta serviço aqui, fazendo manutenção? Eu acho que é ele para assumir a chefia, porque ele faz tão bem. Cadê aquele nutricionista para ficar como chefe de equipe? Hein, Rodrigo? Hein, Rodrigo? Hein? Hein? Cadê aquele químico para aquela nova firma, para ele ser o chefe e gerente da equipe do trabalho aqui? Cadê aquele vendedor top? Que eu sei que ele vendia muito. Vamos botar ele como gerente sobre a equipe e ensinar o que ele sabe para as outras pessoas e reconhecê-lo financeiramente. Cadê aquele soldado, Joel? Que é prestativo, que faz e cumpre sua escala sem nenhuma reserva, sem nenhuma notificação contrária. Acho que é melhor botar aí como um próximo candidato a promoções. Eu sei que em tudo isso tem prazos e tem métodos nas próprias instituições, amados, mas Deus pode. Não haverá impossíveis para nenhuma das promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre tudo o que você é. Eu creio que é isso que Deus quer lembrar. Ele com você é a maioria. Mesmo que tenha uma multidão contrária, continue crendo. Mesmo que se levantem situações que você diz, rapaz, parece que não está funcionando. Ei, Deus trabalha também no silêncio. Deus não faz zoada feito um homem. Deus não se promove fazendo barulho. Eu me lembrei da cena, quem já viu uma galinha pondo, né? Ela promove o que ela está fazendo, né? Um barulho enorme. Deus não faz esse barulho. No silêncio, Deus está trabalhando também. Mas não se preocupe, talvez alguns vão ouvir como a voz de um trovão. Quando Jesus estava saindo, né, do batismo dele, uma voz que disse do céu, este é meu filho em quem eu tenho prazer. E algumas pessoas que estavam lá na multidão ouviram como a voz de um anjo, mas não entenderam o que falou. Alguns entenderam o que falou, mas disseram, não, isso não é Deus não, é um anjo. Outros disseram, é um trovão. Para você, a voz que você ouviu da parte de Deus é barulho
ou uma realidade? As promessas de Deus para você, foi um barulho como uma voz de um anjo ou é verdade? Para dizer que encerrei, Isaías 55. Agora encerro de verdade, amado. Isaías capítulo 55. Eu acho que o versículo a partir do 8. Isaías 55. O profeta Isaías falando, e olha que ele começa botando como profecia da parte de Deus, que é a palavra inspirada do Senhor, como algo distante, sim ou não? Olha aqui, no versículo 8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E no versículo 9 diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mas olha que esperança maravilhosa. Deus não deixou tudo lá longe, deixou distante, impossível de alcançar. Ah, vai sofrendo, geme e chora, vai dando glória na sofrência. Não, Deus já providenciou isso. Olha o que Ele faz. Porque assim como descem, mas desce com um alvo. Amém? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão para o que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Ei, se a natureza vai aplaudir você, porque você não se levanta e glorifica a Deus, dizendo que realmente Ele é capaz de fazer na sua vida. Deus pode. O que é impossível para os homens, o que na minha própria força eu não consigo, Deus em mim faz proezas. Não haverá limites. Não haverá limites para aqueles que creem no Senhor. Agora, use isso com entendimento. Muito poder, responsabilidade é maior. O que Deus está dando para você é literalmente o poder de uma nitroglicerina. É uma explosão no reino do inferno, onde você vai conseguir destravar aquilo que Deus já prometeu para você e ainda não chegou. Quer ver como você começa também essa semana? Dizendo, ei Satanás, se prepara, porque eu agora tenho o entendimento que não haverá impossíveis para mim, porque Deus é comigo, não haverá quem me resista, porque Deus é o Senhor da minha vida, eu não temerei o que me pode fazer o homem mal, porque Ele é a minha segurança, eu habito no esconderijo do Altíssimo, mesmo que eu passe no vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Amém? Aleluia. Grupo de louvor. E agora eu quero te fazer ficar um pouco de pé, para você ficar mais descolado aí da cadeira, dar uma esticada, uma alongada. Amém? E a gente vai cantar um pouquinho mais.